Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. E também está no ar a Escola Bereana, mais uma vez o crente docente e a EBD ADVEC fazendo essa dobradinha aqui das lições da sua revista de estudo semanal, do seu estudo devocional, do seu estudo em grupo, que nós abordamos aqui nos nossos canais, tanto do Crente Docente quanto da EBD ADVEC. E você que está aqui acompanhando, estamos aqui iniciando um novo ano, novas ministrações e uma nova revista, uma revista tratando sobre a Epístola aos Hebreus. E estamos aqui na lição de número 2, Cristo é superior aos anjos. Como que a gente vai entender essa superioridade? Já já você vai entender, porque eu vou chamar o nosso professor convidado. Antes de tudo, eu quero pedir para você que nos assiste, você que nos acompanha, para que você venha, em primeiro plano, aqui se inscrever em nossos canais, se inscreva no Crente Docente, se inscreva no EBD ADVEC, no YouTube, para que você acompanhe nossas programações, nossas aulas, nossas dicas, tudo aquilo que nós temos produzido para você crescer em graça e em conhecimento em nosso Senhor Jesus Cristo, e pedir para você que manifeste de alguma forma a tua opinião sobre aquilo que você tem recebido aqui. Para isso é muito simples, você precisa curtir, né, o nosso vídeo, deixar o seu like, né, como que a gente diz aqui de maneira costumeira, deixar o seu comentário, e se você se inscreveu, não deixe de ativar as notificações, porque as notificações vão fazer com que você tenha, né, a notícia em primeira mão daquilo que nós estamos colocando aqui como novidade, tá bom? Agora eu vou chamar o nosso convidado, e como a gente também faz, eu peço para que você receba o nosso professor por intermédio do teu comentário no chat, por intermédio do teu comentário aqui na nossa parte inferior do vídeo, e que você manifeste de alguma forma a tua alegria em receber, estar aqui conosco para poder ministrar o professor André William. Seja bem-vindo, André. Amém. Saudações de graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui, junto com o Crente Docente e com a Escola Bereana, esse maravilhoso trabalho que nós fazemos para a glória de Deus, para o enriquecimento dos irmãos à luz da Escritura e, sobretudo, nesse momento especial, né, desse novo ano, desse novo trimestre, essa maravilhosa revista. Obrigado, pastor Edivanei, pela oportunidade, de igual modo, pastor Ronaldo. É muito bom estar aqui com vocês, o Crente Docente, pessoal aqui da ADVEC. Que Deus nos abençoe nessa lição. Essa Amém. Lição, como já foi apresentada pelo Edivanei... André, antes de você começar, sim, eu vou estar orando e deixando você com o público, tá bom? Amém. Tá bom. Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos louvar o teu nome, te engrandecer, pedir para que tu venha abençoar a vida do André nessa ministração, e que a palavra que ele vai ministrar seja aquela preparada por ti para nós, e que ela venha aos nossos corações para frutificar, Senhor, aquilo que tu quer que seja frutificado nas nossas vidas. Por isso eu peço para que tu venha conduzir o teu filho nesta ministração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. André, uma boa aula. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Como já foi apresentado pelo pastor Edivanei, nós estamos agora nesse novo trimestre, já na segunda lição, tratando sobre a Epístola aos Hebreus, comentada pelo pastor Gesiel Gomes, a suprema revelação de Deus em Cristo Jesus. É um prazer estar aqui com os irmãos, sobretudo nesse tema, nessa carta que eu tenho uma preferência, de gosto mesmo, de estudo, porque centrada em Cristo Jesus, que é o ápice da revelação divina, o escritor os Hebreus vem habilidosamente e graciosamente tratar sobre a pessoa, sobre o ministério, sobre a obra de Cristo Jesus. E a este, neste momento, eu rendo graças, porque se é oportuno para Deus tratá-lo de maneira central, a figura central da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, para nós também é motivo de devoção, de atenção,
de dedicação a estudar sobre a pessoa de Cristo Jesus, aquele por qual nós temos a redenção, a remissão, a salvação, o perdão dos nossos pecados. E hoje, especialmente, na lição de número 2, fala sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos. Como este que fez-se carne, mas mesmo se fazendo carne, não abdicou da sua divindade. Nós vamos fazer uma diferenciação aqui hoje sobre a encarnação, o mistério da piedade que Cristo manifestou, quando ele se reveste da natureza humana, sem deixar essa natureza divina. Por isso nós vemos diversas vezes na Escritura este sendo destacado como Deus, sendo classificado como Deus, sendo adorado como Deus. Nós vamos fazer menção disso. Como este, que por mais que estivesse no nosso meio, habitando no meio de nós, armando sua tenda no nosso meio, vivendo como homem, este ainda assim superior aos anjos. Vamos para o nosso próximo slide. Temos o nosso texto bíblico básico, que está lá em Hebreus, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 9, versículos 13 e versículo 14, e retomamos no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Nós temos essa oportunidade hoje de estarmos com a versão online da nossa escola bereana, então o irmão pode, com calma, olhar esses textos e vai perceber o seguinte, já nesses primeiros textos que estão sendo apresentados aqui, como Cristo é destacado como aquele que é a figura central. Próximo slide, por favor. Nosso texto áureo está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, fala sobre o esvaziamento de Jesus, destacando o versículo 9, Paulo diz o seguinte, nisso que é um cântico, se os irmãos terem o cuidado de estudar melhor esse texto, sobretudo do versículo 5 ao versículo 11, é um cântico que Paulo expressa, um dos estudiosos da Bíblia Sagrada, professor Russell Shedd, já falecido, ele destaca isso como era recorrente esse cântico na igreja primitiva. E destacando aqui o versículo 9, temos o seguinte, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, falando a respeito de Jesus. Lhe deu um nome que é sobre todo nome. Repetindo, pelo que também Deus Pai, inferimos aqui, o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Próximo, por favor. Os objetivos da nossa lição. Como de costume, 3 objetivos principais. Primeiro, afirmar que Jesus é superior aos anjos em todos os aspectos. Nós vamos ver aqui ao decorrer dessa lição, sempre destacar isso, que Jesus é o Criador. Nele foram feitas todas as coisas. Isso inclui as coisas que são do céu, as coisas que são do céu. Segundo, definir os privilégios de Jesus como Senhor e Criador. Ele é Kyrios, ele é também Adonai. Ele é Senhor e ele é Criador, dono de todas as coisas. E terceiro, reconhecer Jesus como Rei, Messias e participante da criação. Na criação, Jesus Cristo é agente ativo. Ele não é um ente criado, ele é criador. Ele é pai de todas as coisas no sentido de ser criador delas. Nele foram feitas todas as coisas. No princípio era o verbo, destaca João. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nenhuma dessas coisas se faria. Próximo slide, por favor. Aí entramos propriamente na nossa lição. Como introdução, quero destacar 2 coisas aqui com os irmãos. A primeira é que a exaltação de Cristo subordina tudo e todos ao domínio universal e atemporal de Deus. O que é isso? Sendo Deus o Criador de todas as coisas, ele faz tudo o que existe componente do seu domínio. Ou seja, Deus cria e subordina todas as coisas ao seu domínio. Só que por meio do pecado que causou a queda no homem, o afastamento, a corrupção da imago Dei, da imagem de Deus na criatura, esse domínio foi extraviado, foi perdido. Mas no plano eterno de Deus, na sua mente eterna, Deus estabeleceu que por meio de Cristo,
todas as coisas retornariam ao domínio de Deus. E nós temos Cristo como a figura que resgata isso. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome dado embaixo dos céus pelo qual importa que os homens sejam salvos. Ele está se referindo a Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, as coisas da terra são novamente vinculadas ao céu, porque Cristo ele é um mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, que por meio dele as coisas da terra serão restabelecidas novamente aos céus. Sendo assim, Jesus ele estabelece a família de Deus, que há na terra e há nos céus. Jesus novamente estabelece o domínio dos céus na terra. Nele, em Cristo Jesus, por causa do seu nome, muito mais excelente do que qualquer outro nome que existiu ou existirá nos céus e na terra, neste tempo, nos tempos passados ou nos tempos vindouros, Jesus é o nome mais excelente. E por meio do nome de Jesus Cristo, o reino de Deus é estabelecido, é decretado, é fundado de maneira veemente e de maneira contundente. Segundo, vale destacar que os anjos sempre cumpriam os desígnios de Deus no Antigo Testamento e por isso compunham o imaginário popular judeu. O que é isso? É comum ver nas Escrituras, estou me referindo aqui exclusivamente ao Antigo Testamento, como é que os anjos são componentes e participantes, personagens importantes da narrativa do Antigo Testamento. Nós vemos ele trazendo a lei a Moisés. Quem reitera isso é Atos, capítulo 7, Estevão faz menção disso, e Paulo também faz menção disso aos Gálatas. Hebreus, capítulo 2, versículo 2, também dá a entender isso, que eles são componentes justamente pela sua natureza, eles são mensageiros de Deus, são participantes do Antigo Testamento. Então era comum você ver nos dias de Jesus esse tipo de mentalidade, esse tipo de consciência, de entendimento, de ver os anjos como participantes da revelação divina. Eles eram aqueles agentes sempre trazendo um recado, uma mensagem, uma revelação para um homem, para uma mulher de Deus do Antigo Testamento, para um grande personagem. Nós vamos ver isso anunciando o nascimento, nós vamos ver isso agindo como guerreiros também para livrar o povo de Deus. Então nós vamos ver eles como figuras muito bem destacadas e componentes da revelação veterotestamentária. Só que há um risco aqui, que esse risco aconteceu, e hoje nós temos de evitar isso, é que nos dias de Jesus havia uma efervescência a respeito do papel angelical. Ou seja, o imaginário popular judeu estava tão contagiado pela crença na manifestação angelical que foram escritos diversos livros. Hoje, as descobertas de Qumran tratam muito sobre isso, sobre o povo essênio, que era uma espécie de clã, uma espécie de grupo religioso que se juntou no deserto para ver de maneira confinada, e também os escritos que nós chamamos de apócrifos, há de maneira até exagerada a concentração dos seus relatos, na sua percepção, na sua expectativa em relação à manifestação angelical. O que cabe a nós aqui, como cristãos deste tempo, desta época, que tem a revelação completa das Escrituras, é fazer a diferenciação. Até onde vai o papel angelical, até onde é necessário considerar a atuação e a importância dos anjos no seu ministério, no seu ofício, em relação a nós, a igreja, em relação a nós, daquele que vamos herdar a salvação, e o extrapolamento disso. Até onde isso é saudável, considerar o papel e o ofício dos anjos, e a partir de qual momento isso vira uma angelolatria, adoração aos anjos, a expectativa na manifestação dos anjos. Toda a nossa expectativa como cristão, daquele que serve a Jesus, é esperar em Deus a sua resposta, é esperar em Deus o seu socorro. Nós cremos no papel, na natureza servente dos anjos, mas cabe a nós entender que Jesus Cristo é quem designa esses agentes em favor daqueles que vão herdar a salvação. Logo, podemos dizer da seguinte maneira:
Esses anjos nos servem segundo o mandato do próprio Deus. Então, eles não são agentes segundo o nosso comando. Eles estão a nosso serviço segundo o comando divino. Então, vindo o Senhor Jesus, estabelece o reino de Deus, implanta o reino de Deus, e nós somos agentes desse reino. Assim como os anjos foram no Antigo Testamento e ainda o são. Eles ainda travam batalhas espirituais, eles ainda trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. São nossos conservos, co-servos, servem junto conosco neste tempo e nesta época. Mas tanto eles como nós servimos ao nome de Jesus Cristo, aquele que é o cabeça de todo o principado e toda a potestade, e também é o cabeça da igreja. Próximo slide, por favor. O tópico de número 1, na sua revista, o irmão pode acompanhar, fala sobre os anjos na Bíblia. Para nós entendermos, eu coloquei aqui como base 4 pontos principais que valem a pena destacar aqui a respeito dessas figuras. Primeiro, a sua origem. Os anjos são originados em Deus. Nós vamos ver lá em Colossenses capítulo 1, sobretudo nos versículos 16, versículo 17, vai dizer que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, a fim de que ele tenha a primazia. Então, nós podemos diferenciar os anjos hoje existentes em 2 grandes grupos: os anjos bons e os anjos maus. Bons, nós vamos considerar aqueles anjos que conservaram sua posição ao lado de Deus no momento de rebelião de Satanás, quando este querubim ungido veio a se tornar opositor de Deus, opositor das coisas de Deus. E a Bíblia diz que pela tentação que causou, como diz o profeta, pela multiplicação do seu comércio, ou seja, pela sedução, Satanás, a antiga serpente, causou a destituição de 1/3 dos anjos. Esses que seguiram a Satanás se tornaram anjos maus. Os anjos bons, obviamente, são os que perseveraram ao lado de Deus. A Bíblia vai dizer que Miguel causou a destituição desse querubim ungido, lá em Apocalipse capítulo 12 fala isso, e o lançou a um lugar de inferioridade, a um lugar de rebaixamento moral e espiritual. Logo, Satanás e seus anjos são inimigos de Deus e tramam e travam batalhas a todo momento em oposição a tudo aquilo que é de Deus. Satanás veio a se tornar o inimigo natural de Deus. Por isso, todos os anjos que o servem estão destinados ao lugar de esquecimento, ao lugar de condenação, ao lugar de abandono eterno. Os anjos bons, entendemos nós que por passarem por esse período probatório, têm o seu lugar guardado junto de Deus. Por isso as profecias, tanto que Enoque trata lá, que Judas vai fazer menção lá no versículo 14 da sua epístola, e Jesus também faz muito questão de dizer que vindo o Filho do Homem com seus anjos, João vai falar sobre miríade de anjos, está fazendo referência aos anjos bons, aos santos, o que preservaram o seu lugar junto de Deus. Segundo ponto, são as ações desses anjos. Como eu já falei aqui, os anjos maus, que abandonaram o seu lugar junto de Deus, hoje eles tramam e travam batalhas em oposição àquilo que nós chamamos ser o povo de Deus. O povo de Deus no Antigo Testamento, sem fazer um apelo aqui a uma teologia da substituição, mas no Antigo Testamento, apenas para fazer uma diferenciação técnica aqui, nós nos referimos a Israel. Mas nós vemos que os anjos, lá na oração de Daniel, a partir do versículo do capítulo 7 de Daniel, ele toma uma narrativa mais de bélica, de confronto espiritual, ele envolve essas figuras angelicais. No capítulo 9, ele faz menção de anjos vindo em favor da oração de Daniel, a fim de lutar em favor do povo de Deus, ali uma referência a Israel. Nós entendemos que anjos agora, eles trabalham em favor da igreja, são cooperadores de Deus nessa tarefa. Então Deus envia os seus anjos para lutar. Salmo 34, verso 7 diz que o anjo do Senhor é um destaque. O anjo do Senhor, sem querer muito aprofundar isso, mas dá a entender como essas miríades angelicais acampam em favor daqueles que o servem para os livrar.
ou seja, os anjos de Deus e também o anjo do Senhor, que ali é uma referência ao próprio Deus, estão à disposição da proteção da igreja vitoriosa por causa do sangue do Cordeiro. Terceiro, são as classes angelicais. Rapidamente tratando aqui, nós conhecemos muito bem, nós podemos destacar aqui arcanjo, arcanjo que, por mais que esteja no singular, ele se apresenta a Daniel como um dos principais. Então, nós consideramos aqui Miguel como um arcanjo, porque esse é citado nominalmente. Nós temos categoria de querubins, que são anjos de força, anjos protetores da glória de Deus. É interessante destacar isso, são os mais falados na Bíblia Sagrada, que a Bíblia sempre o destaca como uma figura de glória e de poder. Nós vemos lá no Antigo Testamento, na confecção do templo, lá na Arca da Aliança, no propiciatório, como essa figura é sempre utilizada para fazer referência a uma figura de glória e de poder. Isso é tão destacável que no Salmo 18, verso 10, o salmista vai dizer que o Senhor montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Então nós podemos entender que são seres de grande envergadura de poder, de grande força espiritual, que o próprio Deus os instrumentaliza como carruagens, como aquele que pode guiá-los, né, pelo firmamento. Ali o Salmo 18 é uma referência ao sacrifício de Jesus e como a natureza entrou em convulsão por causa da morte de Jesus. Mas ali o versículo 10 destaca como o Criador montando num querubim e voando pelo firmamento. Nós temos também os serafins, que são citados lá em Isaías capítulo 6, somente dois versículos, o versículo 2 e o versículo 4 destaca a figura dos serafins. Eles são citados ali unicamente nesse texto. A palavra serafim significa ardentes, aqueles que estão em chamas, e é quase que exclusivamente utilizado para o culto diante de Deus, diante do trono do Senhor. Só que todos os anjos, por mais que estejam executando um papel de culto, todos eles são serventes de Deus, servo de Deus. Por isso, mesmo um serafim que está diante de Deus, clamando incessantemente um ao outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse mesmo serafim pode sair de lá e prestar um serviço para o Criador. Ali no capítulo 6, o serviço que ele presta ao Criador é pegar com uma tenaz, uma brasa do altar e tocar a boca, os lábios do profeta para que ele seja transformado. Então, o anjo, independente da sua categoria, do seu nível, todos eles, anjos seus, que executam a sua palavra, magníficos em poder, estão à disposição de Deus. E Deus aqui é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque Deus é o Senhor de todo principado e toda potestade. E anjos, como a Bíblia trata, de maneira plural, os anjos na Bíblia Sagrada, são os anjos que são prestadores de serviço para Deus de maneira mais abrangente, quer seja por luta, quer seja por entregar uma mensagem, quer seja para levar uma resposta de Deus, todos esses estão à disposição de Deus. Tanto que Hebreus capítulo 1, versículo 14 vai dizer: não são porventura todos esses espíritos enviados por Deus, espíritos ministradores enviados em favor daqueles que vão herdar a salvação. Ou seja, todos os anjos de Deus estão à disposição de Deus, trabalhando em favor daqueles que vão herdar a salvação. Isto é uma referência à igreja. Como no Antigo Testamento estiveram à disposição do povo de Deus nessa dispensação, também estão à disposição do povo de Deus a igreja, fundada no fundamento que é Cristo Jesus. E também a classe de anjos malignos. Nós também temos lá em Efésios capítulo 12, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados de Satanás, potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os espíritos dominadores que estão nas regiões celestiais. Paulo meio que coloca uma categoria de anjos. Principados são os anjos de força, são os anjos de governo, são os anjos de poder. Potestade são espíritos que executam tarefas, mas que também têm domínio. Hostes espirituais são exércitos malignos, ou seja, o reino satânico,
por mais que seja um reino destituído da glória de Deus, afastado dos céus, ele também está dividido de maneira a executar os planos de Satanás. Satanás, que é chamado Beelzebul, o principal dos demônios, ele é aquele que é o líder, o governante de todas as hostes espirituais da maldade. E ele distribui o seu império de maneira a executar as suas tarefas, todas elas em oposições a Deus. Mas nós sabemos, no aspecto do destino, que os anjos bons, o seu lugar já está designado. É a destra de Deus e com os santos, que vão herdar um lugar junto a Deus. Ou seja, o destino final desses anjos bons será sempre junto a Deus. E dos anjos maus, Jesus já sentenciou eles. Disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Lá no livro do Apocalipse, no livro final, nós vamos ver o destino deles, qual é, que é continuamente o tormento, um lago de fogo e enxofre. Então, Satanás, junto com seus demônios, junto com todos aqueles que se esquecem de Deus, porque é isso que diz o livro dos Salmos, porque Deus lançará no inferno todos os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus. Então, o destino final desses dois anjos, bons e maus, já está sentenciado pela escolha que tiveram. Próximo slide. A natureza dos anjos. Volta um, por favor. A natureza dos anjos. A natureza dos anjos nós podemos destacar 4 pontos. Eles são imortais, originalmente foram feitos santos, e feito de uma essência indissolúvel, ou seja, que não pode ser desfeita. Eles são superiores. Do ponto de vista intelectual, ele tem intelecto sobre-humano. Nós que somos carne, que somos humanos, nós desconhecemos a realidade espiritual. Para os anjos, quer sejam bons e maus, isso já está descortinado. Terceiro, eles são espíritos criados, ou seja, eles têm uma forma não carnal. Significa dizer que eles são anjos, que os anjos são feitos metamorfos. O que é isso? Eles podem assumir formas. Satanás, não pelo fato dele ter perdido o seu status de glória junto a Deus, ele tenha perdido essa capacidade, não necessariamente, porque Paulo vai dizer que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, eles são seres metamorfos. E, quarto, eles são serventes, sempre disponibilizados para a execução dos intentos divinos de proteção e juízo. Deus instrumentaliza os anjos de maneira que achar conveniente. É interessante ver nas Escrituras que até os anjos maus, até Satanás, servem a um propósito superior de Deus. Deus escolheu fazer dos nossos inimigos um instrumento para a sua glória. Então, nós não podemos desanimar nas batalhas, porque em tudo isso, Deus fará triunfar a sua igreja para a glória do nome de Jesus. 1.2 trata sobre por que tanta atenção aos anjos. Como eu já comentei aqui, eles são atores recorrentes da história do povo de Deus. Entretanto, eles estão delimitados ao ofício que Deus lhes ordena. A narrativa judaica conta substancialmente com a manifestação angelical. Então, nós temos que ter atenção porque eles compõem a narrativa bíblica. E eles têm tarefa executada nos dias de hoje. É porque nós guiamos e lidamos a nossa vida muito a partir do nosso olhar natural, do nosso olhar carnal. Mas há uma realidade, uma dinâmica espiritual que não cessa. Batalhas espirituais, coisas espirituais estão acontecendo além do nosso olhar natural. O nosso olhar não foi descortinado para isso, mas Deus está com os seus anjos atuando, agindo em favor da sua igreja, a fim de que em tudo ela saia vitoriosa. Então a nossa atenção é no seguinte, é de entender que isso existe, de que isso é real, e nós precisamos de discernimento espiritual que só vem à luz da Escritura, para entender que os anjos bons estão à disposição daqueles que vão herdar a salvação. Próximo tópico, por favor. O tópico de número 2, agora na figura de Jesus, nós vamos falar sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos.
A Bíblia apresenta diversos filhos de Deus. Todavia, Jesus Cristo é o único Filho de Deus por geração e unigênito do Pai. O 2.1 a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso. Próximo, por favor. Aí vai falar sobre Jesus, o primogênito gerado pelo Pai. Nós temos os filhos de Deus por criação, que são os anjos. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, vai falar sobre isso. E vindo os filhos de Deus, estando Satanás entre eles. Ali é uma referência aos anjos. Há também a expressão filhos de Deus para aqueles que preservam a aliança com Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que têm aliança com Deus por meio de Jesus são filhos de Deus. O interessante é que você não recebe o Pai para ter Jesus como irmão. Você recebe o Filho para ter Deus como Pai. Porque a aliança de Deus se faz por meio de Cristo Jesus. Lá nós podemos também ler Gênesis capítulo 6 sobre os filhos de Deus. Ali é uma referência à geração que preservou a sua aliança com Deus, os descendentes de Sete, aqueles que são originalmente descendentes de Adão, o filho substituto de Adão com Eva, que é Sete por causa da morte de Abel. Então, esses filhos de Deus que se misturam com os filhos dos homens para ter aliança, para ter casamento, aí se mistura as raças, aí eles começam a corromper o gênero humano, mas ali destacando apenas a expressão Bene Elohim, os filhos de Deus são aqueles que tinham aliança com Deus. Então, esse título na Escritura, Filho de Deus, ele é muito comum. Só que aqui, Jesus, Filho de Deus, gerado do Pai, gerado do próprio Deus e gerado pelo Espírito Santo a partir de Lucas, capítulo 1, é uma referência daquele que possui a natureza do próprio Deus. Então, Jesus é o único que, por geração, pode ser chamado Filho de Deus, no sentido que ele é composto da mesma matéria que é o Pai e que é o Filho. Logo, ele é o único que, por natureza, por categoria, por classe, é legítimo Filho de Deus e, consequentemente, ele é Deus. Então, ele difere das demais criaturas que são chamadas filhos de Deus, porque ele não é filho de Deus porque ele assimilou ou entrou numa aliança com Deus. Não, ele é filho de Deus porque ele é Deus. E também vale a pena destacar que ele é filho de Deus porque ele tem a mesma essência do Pai. Nós podemos até ser envolvidos num pensamento que é um pensamento até raso, que criou diversas heresias, no sentido de que se ele é filho, ele é posterior. E se é posterior, não é Deus, porque é criado. Não, esse pensamento não é verdadeiro. Sempre houve um pai. E para que sempre houvesse um pai, sempre tem que haver um filho. Então, o filho é eterno e o pai também é eterno. Ele é filho de Deus, gerado pelo Pai, gerado pelo Espírito Santo. Jesus, o Deus Filho, e Jesus, Filho de Deus. 2.2, por favor. O Filho de Deus pela ressurreição. Isso é o ponto máximo, o ponto alto na pregação apostólica. Se nós termos o cuidado de olhar, sempre que os apóstolos pregavam, eles faziam menção disso. É como se a ressurreição fosse um selo, a prova de que Jesus é declarado Filho de Deus. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Repetindo o texto. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o irmão tiver o cuidado de olhar, sempre que há uma pregação apostólica ali em Atos dos Apóstolos, isso é destacado. Pedro fez isso no Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 24, ele diz: o qual Deus o ressuscitou, soltas das ânsias da morte, pois era impossível que fosse retido por ela.
Ele pregou isso na casa de Cornélio, ele pregou isso no capítulo 3, depois de curar aquele homem, na defesa do Sinédrio, no capítulo 4. Paulo pregava isso, no Areópago ele pregou isso, lá em Atos, capítulo 17. Por quê? Porque este era o selo de que Jesus é declarado Filho de Deus. Ali, quando Deus o ressuscita pelo seu poder, ele está dizendo que este, que é o primogênito da ressurreição, é eleito diante de Deus e diante dos homens como Salvador único e escolhido para o propósito de Deus. Então, em Cristo Jesus, declarado Filho de Deus pela ressurreição, nós temos a nossa salvação. Está um selo de que este verdadeiramente é o Filho de Deus. Ele é chamado Deus Filho e ele é chamado Filho de Deus. Próximo, por favor. O tópico de número 3 fala Jesus, homem, por um pouco menor do que os anjos. Se nós olharmos com cuidado, lá o texto de Filipenses capítulo 2, que é o texto que fala sobre a quinoses, o esvaziamento, o que é isso? É o mistério da piedade. Paulo vai dizer a Timóteo, 1 Timóteo 3,16. Ora, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, assistido pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Nós temos Jesus em forma de Deus, existindo eternamente à destra de Deus com o Pai. Ele próprio dá testemunho disso lá em João 17. Ele diz: Pai, agora devolve aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação, antes de todas as coisas virem a existir, pelo poder desse próprio Cristo, desse próprio Filho de Deus, ele estava com Deus e com o seu Espírito, existindo eternamente em glória, em forma de Deus. Mas pela sua humildade, pelo seu amor com que muito nos amou, ele se fez carne. Como Paulo diz, não teve por usurpação o ser igual a Deus. O ser igual a Deus ali não é abandonar o seu status de divindade, porque ele não pode deixar de ser Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9 vai dizer, porque nele corporalmente habita a plenitude, a totalidade da divindade, ou seja, no seu corpo corporal habitava, perdoa a redundância, mas é isso mesmo que eu quero dizer, no seu corpo, na sua carne, foi confinado toda a divindade. Então, Deus se fez carne pelo mistério da piedade. Então, ele abandona aquela forma de Deus, aquele status que ele tinha, no sentido de abandonar a sua glória, para que pelo esvaziamento se fizessem, por meio do esvaziamento, se fizesse homem. E se fazer um homem ali é ser carne. É diferente de uma teofania, no sentido de uma manifestação temporária, de parecer um homem e andar no meio dos homens, ou uma angelofania, ou seja, se fazer, como os anjos faziam, né? Temporariamente se fazer carne na forma de carne, para andar no meio dos homens para operar alguma obra com propósito. Não. Ali se fazer carne, como diz João 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é armar a sua tenda. É se fazer tabernacular. Esse termo não existe, mas dá a entender muito bem o que Jesus fez. Participar de tudo que nós participamos, na nossa fraqueza, nas nossas limitações, ter fome, ter sede, ter cansaço, ter fraquezas, ter derrotas, como todo ser humano participa disso. E, sobretudo, por causa do propósito de Deus, pela paixão da sua morte, ter sofrimento, suar e chorar e sangrar e morrer como homem. Fez-se servo, semelhante a nós, e sofreu a mais vergonhosa das condenações. Tudo isso por causa do seu amor, com que muito nos amou. Então, tenhamos, por exemplo, a humildade de Jesus. Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus, nesse sentido, ele é o professor máximo de humildade. Ele sim pode dizer com propriedade, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque Jesus deu uma lição de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda, nem por vanglória,
mas com humildade, antes considerando os outros superiores a si próprio. Que ninguém busque o que é exclusivamente o que é seu, diz Paulo no versículo 4, mas aquilo que é de outrem. Aí ele vai iniciar esse cântico. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve por orgulho, usurpação, preservar esse status acima de tudo, não, mas fez-se semelhante a nós, para ser humilhado por nós, porque Jesus padeceu na mão de pecadores, mas mesmo assim, cumprindo o propósito de Deus, veio ser eleito por Deus como aquele que era o Salvador, dando testemunho Deus nisso, na sua ressurreição. E sendo em forma de Deus, pelo esvaziamento, fez-se homem. Mas depois de se fazer homem, ele volta à destra de Deus. E voltar à destra de Deus não é deixar de ser homem, porque a Bíblia diz que agora ele tem um corpo que tem as marcas, mas é um corpo que foi glorificado. Porque as suas marcas não somem depois de ressurreto, porque ele dá testemunho disso quando mostra, principalmente para Tomé. Tomé, põe o dedo, eis aqui as marcas, eis aqui o furo nas minhas mãos. Por quê? Porque o seu sacrifício é eterno. E agora, a destra de Deus está. E com o seu nome, que foi um nome exaltado sobre tudo e sobre todos, nós temos salvação. E este nome estabelece o domínio de Deus neste tempo e em todos os tempos. Porque tudo vem a ser de Deus e do seu Cristo. E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O 3.1 vai falar sobre o Filho de Deus ser adorado pelos anjos. 3.1. O Filho de Deus deve ser adorado pelos anjos. A adoração angelical atesta que Jesus no ventre, Jesus na manjedoura, Jesus depois de recém-nascido, Jesus no templo sendo apresentado, Jesus no seu ministério, na tentação, Jesus quando chorou no jardim do Getsêmani, Jesus na sua ressurreição e Jesus na sua ascensão aos céus, verdadeiramente é superior aos anjos. Porque todos nesses episódios, Jesus foi servido pelos anjos. A Bíblia diz que esteve no deserto, cercado por feras, na tentação, mas anjos de Deus o serviam. A Bíblia vai dizer que no jardim, quando chorava, um anjo o consolava. A Bíblia diz que quando ele se ausentava para orar, anjos de Deus estavam com ele. A Bíblia diz que quando ele foi cercado para ser preso pelos homens que viam a mando do Sinédrio, a Bíblia diz que ele disse aos seus apóstolos: não rogaria ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Ou seja, os anjos sempre acompanharam o ministério de Jesus. Na verdade, nada na Escritura movimentou mais a população angelical do que o ministério de Jesus. Anjos sempre o acompanharam. Anjos sempre o serviram, atestando que este verdadeiramente é o Deus Filho andando no meio dos homens. Então ele fez-se homem, mas em tudo foi servido pelos anjos, porque é maior do que os anjos. O 3.2, próximo, por favor, vai falar sobre Jesus está à direita de Deus. 3.2, isso. Jesus está à direita de Deus, no sentido de que ele tem o senhorio. É interessante olhar que no céu não tem dois tronos, no céu há um trono. E Jesus está à destra de Deus. Estevão diz: eis que vejo ele em pé à destra de Deus. Em Apocalipse nós vamos ver que ele está assentado à destra de Deus. Apocalipse capítulo 3, ele vai prometer à igreja. Versículo 21. Ao que vencer, eu farei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, não há múltiplos governos no céu. Há um governo centrado em Deus, que é exercido por Cristo. Por isso, todos os anjos de Deus o adoram.
Hebreus capítulo 1, versículo 6 vai dizer que Deus, ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz: todos os anjos de Deus o adoram. Então, Jesus à direita de Deus. E ele é Criador, Messias e Rei. Ele é adorado pelos anjos. Ele está à direita de Deus e ele é aquele que é o Criador. Ainda que Jesus não executasse nenhuma dessas obras na sua humanidade, ainda que ele não tivesse feito nada disso, ainda assim os anjos o adorariam, porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ele tem o governo sobre todos os exércitos celestiais. E ele é o Messias. É aquele que foi prometido no Antigo Testamento e cumpriu todo o ministério em favor do propósito de Deus. Ele é Messias no sentido de ser ungido, no sentido de ser escolhido. Deus o elegeu para essa obra. Ninguém cumpriu todos os requisitos além de Jesus. Só ele foi perfeito no seu ministério e na sua obra. Cumpriu toda a vontade de Deus, quer seja na sua encarnação, quer seja no seu sofrimento, mas também na sua glorificação. E ele é rei. Ele foi aqui o descendente de Davi, segundo o seu sangue natural, segundo a sua genealogia. Mas ele também é eleito por Deus porque cumpriu todo o propósito de Deus. A Bíblia diz que o próprio Pai o louva, Hebreus 1:8, dizendo: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos. Cetro de equidade, de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Ou seja, esse Jesus, por cumprir toda a justiça de Deus, não só porque tinha a descendência de Davi, mas porque cumpriu toda a justiça de Deus. Ele foi eleito e governa com um cetro que é de Deus, um cetro de justiça, pelos séculos dos séculos. Conclusão. Na conclusão, nós podemos colocar da seguinte maneira, no próximo slide, que não há em Jesus inferioridade qualitativa. Na sua encarnação, Jesus não se fez inferior, porque ele sempre foi Deus. Significa que o seu invólucro, a sua carne, aquilo que confinava a natureza divina, por natureza, é inferior aos anjos, porque os anjos são espirituais, nós somos da terra. Nesse sentido, ele fez-se homem, um pouco menor, por um pouco menor do que os anjos, mas ali estava o Criador de todas as coisas. Então, Jesus nunca foi qualitativamente inferior aos anjos e nunca será inferior a ninguém, porque ele mesmo é o Criador. O que aconteceu foi o seguinte, que ele fez-se carne para, por meio da sua paixão e da sua morte, esmagar na carne o pecado. Então, convinha que alguém cumprisse o propósito de Deus. E esse Jesus, superior aos anjos, filho de Deus, fez-se carne, para na carne esmagar o pecado. E agora nós, que somos carne, a mesma matéria que Jesus experimentou por um período de tempo, nós estamos presos nela, mas pelo poder do seu sacrifício podemos vencê-la. E mais do que isso, não só vencê-la. Num momento, assim como este Jesus foi glorificado, nós também estaremos participantes agora da natureza de Deus, como a Bíblia diz. Esse é o mistério da piedade. Jesus fez-se carne, semelhante a nós, para que na sua glorificação, nós em breve, possamos ser participantes da sua natureza divina, porque seremos glorificados e receberemos um corpo igual a ele. Então louvemos a Jesus, aquele que é o cabeça de todo principado e potestade, superior aos nomes desta terra e superior aos nomes que estão no céu. Neste tempo e no tempo futuro, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.